Fala, meu consagrado e minha consagrada, beleza? Vamos trabalhar em questões do Instituto Legatos, tanto para nível superior quanto para nível médio, beleza? Vamos para as questões agora, vamos lá. Então a primeira questão diz assim: leia e assinale corretamente. É utilizado pelo processador internamente e para envio de sinais para outros componentes do sistema computacional. Atualmente, esses barramentos têm sido bastante aprimorados com o objetivo de maior velocidade de processamento de dados. Então, barramento é a mesma coisa de via. Quando você pensa no local por onde vai trafegar os dados internamente, você pensa nas vias denominadas de barramento. Observa que é utilizado pelo processador. Então, o barramento é a via do processador. Você marcaria aí gabarito letra C. O barramento do processador é um conjunto de linhas de comunicação utilizadas para transferir dados entre diferentes componentes do sistema computacional. Essas linhas de comunicação são como vias ou caminhos ao longo dos quais os dados são transmitidos entre o processador e outros dispositivos como memória, dispositivo de entrada e saída e outros periféricos. A finalidade principal do barramento do processador é facilitar a comunicação e a transferência de dados entre o processador e outros componentes do sistema. Ele é crucial para garantir a sincronização eficiente das operações dentro do computador. O barramento do processador indica que esse barramento ele é usado pelo processador internamente para a comunicação entre suas diversas partes e também para enviar sinais para outros componentes do sistema computacional, como memória e dispositivo de entrada e saída. O aprimoramento desses barramentos visa aumentar a velocidade de processamento de dados do sistema, que é o que diz a questão. Então isso é o barramento de onde? Do processador. Gabarito letra C. Próximo. A hierarquia de memória tem como um de seus objetivos aumentar a velocidade de acesso aos dados do sistema, ou seja, o acesso a dados de informações de um computador é organizado em uma hierarquia. Desta feita, assinale a alternativa que contém a memória mais rápida em um computador. Então você vai observar o seguinte, a primeira é o registrador, é a memória mais veloz, velocíssima. Depois nós temos quem? A memória cache, dividida em L1, cache L1, cache L2, cache L3. Esse L vem da palavra level. Level é nível. Então, nível 1, nível 2, nível 3. E depois nós temos a memória RAM. Então, você pegar essas memórias aqui da primeira até a terceira, tem registrador, cache, RAM e as outras memórias. Tranquilo? Então, no caso aqui, em primeiro lugar, seria a letra D, registradores. Próximo. Os dados necessários para processamento são introduzidos nos microcomputadores por meio de componentes genericamente denominados de quê? Periféricos de entrada, dispositivos de entrada, mesma coisa. Você marcaria aí a letra B. Exemplo, teclado, mouse e scanner. Se fosse um dispositivo de saída, nós teríamos como exemplo monitor, impressora, caixa de som. Beleza? Então você marcaria a letra B. Próxima questão diz assim: assinale as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Vamos lá. HDD, SSD e CD, DVD, Blu-ray são unidades de armazenamento de dados. Isso é verdade. A GPU, pessoal, ela trabalha com gráficos. É utilizada para aumentar a velocidade de tráfego de dados de rede? Não, isso é falso. Porque, na verdade, a GPU é um tipo de processador especializado no processamento de gráficos e imagens. Então tá fora. Só pensar o G, o G gráfico. A CPU, que é a unidade central de processamento, é um termo que se refere ao computador como um todo, que engloba todos os seus componentes dentro do gabinete. Isso é falso, pessoal. A CPU nada mais é do que a unidade central de processamento, é o componente principal de um computador. Exemplo de empresa, nós temos aí a Intel com o seu Core i9, por exemplo, e a empresa AMD com o seu Ryzen. No caso aí, AMD Ryzen 9. Então, no caso, estaria falsa realmente essa afirmativa. A próxima. A placa-mãe é um componente que abriga a CPU e conecta todos os outros dispositivos do computador? Sim, a placa que agrega elementos. Então, seria a placa-mãe.
Então tá aqui uma placa-mãe, uma placa de circuitos que permite que eu conecte vários componentes do computador. Por exemplo, aqui eu vou encaixar no socket, ó, você vai pegar aqui um socket e você consegue encaixar a sua CPU, beleza? Então o gabarito vai ser a letra A. Próxima questão. Em ambientes de hardware e software, o sistema operacional constitui um. Então o gabarito vai ser a letra A, conjunto de programas que gerencia o funcionamento do computador. Próxima questão. É um exemplo de software aplicativo. Olha só, uma aplicação, ele vai rodar para o usuário, vai dar um resultado direto para o usuário. Então seria o seguinte, ó, sistemas operacionais, nós temos aí o Ubuntu, o Android, macOS e o Debian. São sistemas operacionais. O Debian é um tipo de Linux. O Ubuntu é um tipo de Linux. Então no caso sobrou quem? O Windows Media Player, para ser o quê? Um aplicativo. Próxima, a área de no painel de navegação do Windows Explorer ou explorador de arquivos, presente no sistema operacional Windows 10, exibe pastas e arquivos frequentemente usados e recentes. Também permite ao usuário fixar atalhos para aplicativos, pastas e demais tipos de arquivos diretamente na barra de navegação. A alternativa que preenche corretamente a lacuna em branco é... Então observe o seguinte, ó. Eu entrei aqui no explorador de arquivos, você está observando. Aqui eu tenho as pastas frequentes, tá aqui, ó, são 12 pastas nesse exemplo aqui que estão sendo utilizadas frequentemente. Você tem aqui os arquivos que foram recentemente utilizados. Eu posso fixar, por exemplo, esses elementos aqui que eu estou sempre utilizando para facilitar o meu acesso. Então, qual é o nome dessa pasta? Tá aqui, ó, acesso rápido. Então, você marcaria ali a letra C. Próximo. O papel desta barra é dar acesso aos programas sendo executados naquele momento preciso no computador, assim como abrir softwares que estejam fixados nela, além de abrir os programas com um clique simples sobre os ícones na barra. Também é possível usar o botão direito do mouse para acessar opções adicionais específicas de cada programa. Estamos falando tecnicamente de quem? Olha só. Está aqui a área de trabalho, você observa que na parte específica da área de trabalho, nós temos quem? A barra de tarefas, que contém, por exemplo, ó, o botão iniciar, que você ativa através de Ctrl ESC, ou pressionar a tecla do Windows. Você tem aqui a pesquisa, beleza? Então aqui seria aqui os programas que você pode trabalhar, você tem programas em execução, etc. Então aqui seria a barra de tarefas. Então o gabarito seria a letra D. Próximo. Qual atalho é utilizado para percorrer os elementos da tela de uma janela ou da área de trabalho no Windows 11? Pode ser também no Windows 10, pessoal, mesma coisa. Se você observar, quando você pressionar a tecla F6, observa que você vai ativar, ó, você vai colocar o foco aqui, por exemplo, início. Se eu pressionar novamente F6, ó, você vai perceber que ele vai aqui para outra parte de início. Ó. Se eu pressionar novamente F6, ó, ele vai para recomendações. Então ele vai ó, passando por essas opções que eu tenho na tela em que eu estou trabalhando. Então qual é o atalho que é utilizado para percorrer elementos na tela de uma janela? É a tecla F6. Então observa aqui que é tranquilo. Ó. Marque a letra A. Se você pressionar F5, você vai atualizar. Se você pressionar F3, você vai pesquisar. Se você pressionar F2, você vai renomear. Quando você pressiona F4, você vai perceber que você aciona no explorador de arquivos exatamente ó, o local para você digitar o endereço de alguma coisa, por exemplo, no teu computador. Então tá aqui, ó, quando você pressiona F4, ele aciona a barra de endereço. Então tá aí, gabarito realmente foi a letra A. Próximo, em um sistema operacional Windows 10, pressionando as teclas Ctrl Shift ESC irá abrir qual dos programas listados abaixo,
que permitirá visualizar todos os programas que estão em execução. Isso aqui foi prova recente da Câmara de São Paulo. Então observe o seguinte, ó. Quando você pressiona Ctrl Shift ESC, você aciona o gerenciador de tarefas. E aí você pode ver os processos em execução. Então tá aqui, ó. O gerenciador de tarefas, ele pode ser acionado de várias maneiras. De forma indireta, você pressiona Ctrl Alt Delete. De forma direta, Ctrl Shift ESC. Outra maneira é você clicar com o botão direito sobre a barra de tarefas e com o botão esquerdo a seguir na opção Gerenciador de Tarefas. Você clica com o botão direito na barra de tarefas e a seguir o botão esquerdo em Gerenciador de Tarefas. Outra maneira é você acionar a janela Executar pressionando a tecla do Windows mais R e digitar o comando Task, quer dizer tarefa, MGR quer dizer gerenciar, então fica gerenciar tarefas ou gerenciador de tarefas. Então tá aqui. Então são maneiras que você pode utilizar para acionar o gerenciador de tarefas. Dessa forma, você vai marcar a letra D, gerenciador de tarefas. Próxima questão. No Microsoft Word 2016, os recursos denominados inserir nota de rodapé, inserir índice, são acionados através da guia ou aba. Qual é a guia ou aba no Word para que eu possa adicionar uma nota de rodapé, um índice, bibliografia, sumário? Então seria a guia referências. Tá bom? Quando você vai em referências, está aqui, ó. Grave bem que isso aqui cai bastante em prova, ó. Sumário, inserir nota de rodapé. Aqui você tem inserir nota de fim de documento. Você tem aqui, ó, inserir citação, bibliografia, inserir legenda, referência cruzada, cai bastante no Sebrasp, por exemplo. Marcar a entrada, ó. Marcar a entrada são as palavras que você quer que vá para o índice. Isso aqui caiu recente aí, né? Prova de concurso da banca Sebrasp, por exemplo. Então você vai colocar aí, ó, gabarito, ó, letra A, que é um exemplo de nota de rodapé, ó. Você marca a letra A. Outra guia que eu acho importante você memorizar é a guia revisão, onde você tem lá, ó, ortografia e gramática, dicionário de sinônimos, contagem de palavras. Você tem aqui, ó, traduzir para uma determinada língua. Você tem aqui, ó, novo comentário. E esse aqui que cai direto em provas, que é controlar as alterações que ocorrem no documento. Isso aqui cai demais em todas as bancas. Para essa questão, nosso gabarito será a letra A. Próximo. Das alternativas abaixo, qual corresponde a um formato de arquivo que não é suportado pelo Excel? Observe que ele deveria dizer o seguinte, ó, que não é suportado para salvar, né? Então, olha só, para salvar eu tenho algumas opções. Então, salvar como, por exemplo, XLSX, que é o padrão. Então, tá aqui. Então, tá ok. Outra que nós temos é o padrão ODS, lá do LibreOffice. Então, aqui, ó, ODS, eu tenho esse exemplo aqui, ó, tá tranquilo. Então, tem esses dois aqui. Outro que você pode salvar um arquivo em PDF, tá aqui, ó. PDF tá aqui. O que mais? CSV, bastante utilizado, análise de dados. Você tem aí CSV, que são os arquivos que são separados por vírgulas. Você tem aqui, ó, CSV, certo? Você tem aqui, ó, CSV separado por vírgulas, mas você não tem a opção doc, porque doc é documento, é o Word. Então a única que você marcaria aí como resposta de arquivo não suportado pelo Excel é a letra E. Próximo. Ao permitir salvar um documento, normalmente cada software tem um padrão de extensões, que é o que define a característica daquele documento de como ele poderá ser aberto ou modificado. Assinale a alternativa que contém formatos de extensão exclusivo de softwares de planilha, como por exemplo o Microsoft Excel. Então no caso, ó, Doc, você já sabe que não pode. Então Doc eu já estaria fora. Excel não tem relação com o Doc, já está fora. Também não tem relação com PPT, que é do PowerPoint. O PPT está fora. Então, no caso, sobrou relação com XLS, XLSX e XLSM. Observe que tem sempre o XLS.
que seria planilha de cálculo, tá certo? Seria a ideia de você pensar em sheet. Aqui, ó, você tem essa ideia de folha de cálculo, é uma folha de cálculo, ok? Essa folha de cálculo nada mais é do que a planilha. Então o gabarito aí na verdade seria a letra D. Próxima questão. A planilha abaixo foi extraída da ferramenta Microsoft Excel e mostra os dados sobre as vendas de produtos em uma loja. Então tá aí, ó, produto A, B, C e tá aqui o total de vendas. Ao aplicar a fórmula igual soma-se, olha só, tem soma, então ele vai fazer uma soma, mas só se for obedecido uma condição. Ó, tem aqui o se. Então, olha só, se acontecer algo, ele soma. O final aqui é a soma de um ponto até outro, ó, de B2 até B7. Ó, a soma vai ocorrer aqui, ó, nesse intervalo de B2 até B7. Quando tem esse sinal de 2 pontos, significa até, é o intervalo. Então está dizendo o seguinte, ó, desse ponto, então desse ponto aqui até esse ponto. Ó. Então se eu ligar os pontos, esse é o intervalo. Beleza. Agora qual é a condição? Ó? Se de A2 até A7, ó, de A2 até A7 aqui. Se de A2 até A7, eu encontrar a letra A. Se eu encontrar o produto A. Então encontrei o produto A aqui, encontrei o produto A aqui. Eu vou fazer a soma do que está relacionado com A. Então está relacionado com A aqui, ó, 100, e está relacionado aqui com A, 400. Então qual é a soma? 100 mais 400. Qual é o gabarito? 500. Você marcaria a letra D. Próximo. Assinale a opção que apresenta o erro que ocorre quando há referência ao endereço de célula com divisão por zero em uma planilha do Excel. Então observe o seguinte, ó. Imagina que eu estou aqui no Excel, digito 100 e digito 0. Aí eu coloco igual para iniciar essa fórmula, A1, onde está o valor 100, barra, que quer dizer divisão, e B1, que vale 0. Não existe divisão por zero. Como é que o Excel vai expressar isso? Ó? Tem que aparecer o número 0 aqui, ó. Ele vai exclamar. Então tá aqui, ó. Essa cerquilha aqui, esse jogo da velha, está representando todas essas células aqui, ó. Essas células tem uma divisão por zero. Então, o gabarito será a letra D. Encontrou nas células uma divisão por zero. Próximo. No Excel é possível utilizar diversas fórmulas prontas. Próximo. No Excel é possível utilizar diversas fórmulas prontas para manipular dados contidos nas células, nas planilhas. Existem fórmulas para cálculos contábeis, trigonométricos. Próxima questão. No Excel é possível utilizar diversas fórmulas prontas. Próxima questão. No Excel é possível utilizar diversas fórmulas prontas para manipular dados contidos nas células das planilhas. Existem fórmulas para cálculos contábeis, trigonométricos, financeiros, lógicos, dentre outros. No Excel, há a fórmula SI, que possibilita realizar testes lógicos sobre os valores contidos nas células de uma planilha. Analise a imagem abaixo, que mostra uma planilha do Excel com 2 colunas e 4 linhas. Está aí a planilha. Considerando os valores contidos nas células B1, B2, B3 e a fórmula igual se I, parênteses B1 maior que B2, ponto e vírgula, B1 menor que B3, ponto e vírgula, B1 menos 5 e B3 menos 15, aplicada na célula B4. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto, que será inserido na célula B4 após a aplicação dessa fórmula. Então vamos analisar como é que funciona isso. Ó. Então você está vendo aqui a tabela com suas 2 colunas e 4 linhas e observa que tem a função SI. A função SI, pessoal, ela é baseada em quê? Em um teste lógico. Esse teste lógico só pode me apresentar 2 valores, ou um ou outro, verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então olha só,
O meu teste lógico seria o I. O I é meu teste lógico dentro do se. Então, dentro do se, o I é meu teste lógico. Observe o seguinte, o teste lógico, como eu falei para vocês, só pode ser verdadeiro ou falso. Tranquilo? Ou é verdadeiro essa resposta B1 menos 5, ou é falso essa resposta B3 menos 15. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Ou é uma ou é outra. Agora o que eu vou fazer? O conectivo I, se você observar essa função I, é a mesma coisa do teste lógico do conectivo I. Você aprendeu que o I, para ser verdade, ele tem que ter dois valores verdadeiros. Verdade e verdade me dá uma verdade. Agora, se houver um falso, o resultado já é falso. Então observe o seguinte, ó, a função I, verdade e verdade, dá verdade. Verdade e falso, já apareceu um F, já é falso. Falso e verdade, apareceu um F, já é falso. F e F, já apareceu um F, já é falso. Pronto, beleza. Agora olha só, qual é o valor de B1? Ele está dizendo que B1 é maior que B2, ou seja, 13 é maior que 26. A gente já está vendo que é falso. E observe que esse ponto e vírgula, ele está representando essa separação, ó. Essa coisa e essa outra coisa. Um valor lógico para a primeira, um valor lógico para a segunda. A segunda é B1, que é 13, aqui o valor 13, ó, sendo B1, aqui é o endereço B1, aqui é o endereço B2 e aqui é o B3. Ele está perguntando o seguinte, ó, B1 que vale 13 é menor que B3 que vale 87? Verdadeiro. Então observa que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então observa que ficou assim, ó, falso, verdadeiro. Ora, no I, se eu tenho falso e verdadeiro, apareceu um falso, o resultado já é o quê? Falso. Então o meu teste lógico deu o quê? F. Então o que vai acontecer? Eu vou atrás do resultado F. E o que aparece em F? B3 menos 15. Qual o valor de B3? A gente viu que é 87. 87 menos 15 dá 72. O miserável é um gênio! Então você marcaria a letra C. Gabarito da questão, letra C. Próximo, assinale a alternativa que corresponde a um exemplo de navegador de internet. Então, olha só, nós temos vários navegadores. Por exemplo, nós temos Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Brave. São alguns navegadores. Então, no caso dessa questão, gabarito letra B. O ESC, pessoal, Yahoo, o ESC já foi um buscador, né? Hoje em dia ele trabalha mais em perguntas e respostas. ESC. Instagram você conhece, Google você conhece, então no caso aí o gabarito é a letra B. Próximo, assinale a alternativa que apresenta uma medida recomendada para navegar de forma segura na internet. Qual seria a forma segura? Letra E, baixar arquivos de software apenas de fontes confiáveis. Não vá baixar programas de sites desconhecidos, porque ali poderá ser um cavalo de Troia. Próxima questão. É um tipo de programa que pode ser definido como essa frase que eu marquei aí, pessoal, ela vai ter que estar na sua mente porque ela cai bastante em concurso. Ó. Quem é que é uma barreira de proteção que controla o tráfego de dados entre um computador e a internet, permitindo somente a transmissão e a recepção de dados autorizados? Quem faz isso é um filtro, e esse filtro recebe o nome de firewall. Você marcaria a letra B. Próxima questão. Como um firewall de rede pode proteger contra ameaças externas? A gente já sabe que é o quê? Controlando o tráfego de rede. Então seria o quê? Letra C. Monitorando o tráfego de rede e bloqueando tentativa de conexão não autorizadas. Gabarito letra C. Beleza, pessoal? Por aqui eu termino a correção dessas questões. Faça o seguinte, se você não entendeu uma questão, é só você retroceder até esse ponto anterior, para que você possa rever quantas vezes for necessário. É diferente de uma aula presencial que, se você perdeu a informação, já era. Aqui você pode revisitar as questões quantas vezes for necessário. Baixe o material que está aí no link na descrição, para que você possa acompanhar e fazer as suas anotações. Tá bom, pessoal? Então por aqui eu vou encerrando. Vejo você nas próximas aulas. Até mais!